E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Conquistar. Hoje vocês terão um pouco mais de física comigo, professor Alexandre. E nós vamos falar sobre a acústica na nossa aula número 25. E nessa aula nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, um dos conteúdos que mais consta no seu Enem. Então, quando você vai se preparar, é muito importante você saber sobre quais conteúdos que mais constam nessa prova. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, o Conquistar, e também siga lá Alexandre Garcia Torres, o meu Instagram, que a gente pode falar sobre dicas, tirar dúvidas de física e também de matemática. Vamos lá para a nossa aula? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, como nós vamos falar de acústica, precisamos saber alguns conteúdos de onda que são muito importantes para toda e qualquer prova. Lembre-se que na parte de onda, o nosso foco é principalmente na parte teórica, mas tem algumas equaçõezinhas que a gente vai ver aí que são importantes. Então, olha só, vamos falar primeiro da onda mecânica, tá? Na onda mecânica, você precisa de um meio para ter a onda mecânica. Por exemplo, quando você está no espaço, como você pode observar aqui, não temos voz, não temos áudio. Infelizmente, por ser uma onda mecânica, no espaço você tem o vácuo e não tem um meio para propagar essa onda. Já quando você está na cidade, ou você está no mar, ou até próximo ao solo, essas ondas mecânicas elas vão perpassar por todos esses meios, seja sólido, líquido, gasoso. Você vai ter a sua onda mecânica. Também temos o outro tipo de onda, a onda eletromagnética. A onda eletromagnética você conhece como ondas de rádio, micro-ondas que você utiliza todo dia ali para fazer aquele alimento esquentar e estar pronto para você. Da mesma forma, no seu celular, quando você está ali no telefone, você tem ondas eletromagnéticas e elas não precisam de um meio para se propagar. Então elas conseguem se propagar, por exemplo, no nosso vasto universo que nós temos por aí. Mas essas duas ondas elas têm algumas características que são comuns e são muito importantes de serem conhecidas. Então vamos dar uma olhada nelas? Então olha só, nós temos aqui uma onda e essa onda nós temos as características mais importantes. Então no caso, você tem aí a nossa velocidade, nós temos a nossa velocidade, nós temos o nosso comprimento e a nossa frequência. A velocidade da nossa onda, ela vai ser calculada do mesmo jeito que você viu lá em movimento uniformemente variado ou em movimento uniforme, porque neste caso a sua onda é um movimento uniforme. E aí você lembra dessa nossa equaçãozinha da velocidade. Com isso, o que nós temos? Observa aqui nessa onda. Lembrando, isso é uma revisão muito importante, mas a gente precisa falar disso aqui. O ponto mais alto, ele é a nossa crista, tá? O ponto mais baixo é o nosso vale. E aí, se eu tenho de uma crista a uma crista, ou de um vale até um vale, você vai ter o que nós chamamos de comprimento de onda. Este comprimento de onda vai ser a nossa variação de espaço. Agora, o nosso tempo vai ser o intervalo de tempo para termos uma dessas repetições, crista, crista, vale, vale. E por isso, você vai ter período como o nosso intervalo de tempo. Como você já deve ter visto em movimento circular, o período é igual ao inverso da nossa frequência. Portanto, eu posso também utilizar a frequência para a nossa velocidade. Então, a equação mais importante que você vai ter para a parte de ondulatória vai ser a equação V é igual a lambda
que é o nome desse símbolo grego, que representa o nosso comprimento de onda, vezes a nossa frequência, tá? É uma das equações mais importantes para a sua prova. Então, falando em onda, você vai ter essa característica que você precisa sempre lembrar. Bom, mas o que acontece se eu pego a onda, estico, se eu comprimo ela? Então, olha só, preste atenção aqui. Você vai ter, no caso, ondas com baixa frequência, tá? Se elas estiverem distanciadas, média frequência, se elas estiverem um pouco mais juntas, e alta frequência, se elas estiverem muito apertadinhas. Mas lembre-se do seguinte, se a frequência diminui, ou seja, se a frequência é menor, o que vai ser maior? O nosso comprimento de onda. Pois lembra que a gente falou? A velocidade, ela vai ser uniforme. Ok? Então, como a velocidade é uniforme, se um diminui, o outro precisa aumentar. Tudo bem? Da mesma forma, em quesitos energéticos, você vai ter o seguinte. Como assim, professor? Quesitos energéticos. Estamos falando de energia de uma onda. Ou seja, quando você tiver uma amplitude, que é o tamanho da nossa ondinha, ó, tá vendo? Bem pequenininha. Quando eu tiver uma amplitude pequena, eu tenho pouca energia nesta onda. E o Enem já cobrou essa questão, já perguntou quanto de energia, ou uma comparação entre duas ondas, qual tem a maior energia. Então, quanto maior a sua amplitude, maior será a sua energia. Então, a mais superior tem pouca energia e a mais superior tem pouca energia e a inferior tem muita energia, ok? Então, o que mais falta pra gente? Falar sobre o timbre. Não tem às vezes quando você escuta um instrumento e esse instrumento você fala, cara, esse instrumento eu sei que ele é uma flauta, eu sei que ele é um elemento de sopro, um elemento de corda. É porque cada instrumento e cada padrão musical vai ter um timbre, uma forma ondulatória padrão. Então, o que diferencia um instrumento de outro, por exemplo, de diapasão, de uma flauta, de um violino ou até de uma voz, é a questão do nosso timbre, tudo bem? Do nosso padrão ondulatório. Então, vimos um pouco sobre as características das nossas ondas, características fundamentais, que foram perguntadas de forma bem simples na sua prova, e hoje nós vamos ver mais um pouco de fenômenos ondulatórios. Então se liga aí nesse videozinho que a gente vai colocar. Então, você observa que nesse vídeo a luz está vindo do Sol, batendo na Terra e está refletindo para o nosso satélite. Então significa que você vai ter aqui uma reflexão, tá? Nestes pontos que vão dar a imagem para este satélite. Então, quando a gente fala de satélite, de mapeamento satelital, nós estamos falando sobre essa reflexão. E quanto mais você tem essa reflexão, maior será algo chamado albedo. Tudo bem? Então, o Enem já cobrou essa questão de reflexão, tá? Então, dependendo da superfície, você vai ter uma alta reflexão para mapeamento satelital, e se você tiver uma baixa reflexão, o mapeamento satelital não será tão bom. Tudo bem? Então, falamos aí sobre o fenômeno da reflexão, mas ela me leva a dois conceitos muito importantes, que são os seguintes. O sonar, em que a gente vai ver um videozinho. Olha aí, ó. Você percebe que o morcego está utilizando o sonar
para identificar que tem uma borboleta à sua frente. Da mesma forma, nós temos outros animais que utilizam a mesma questão, como os golfinhos, para ecolocalização. E nós utilizamos também essa técnica para, por exemplo, um submarino, para verificar se tem alguma coisa à sua frente, alguma coisa abaixo, verificar o que está ao seu redor. Beleza? Isso são aplicações do fenômeno de reflexão, ok? Além disso, nós vamos ter outros fenômenos, como por exemplo, o efeito da reverberação, ok? Esse efeito, geralmente, é aquele efeito de banheiro, que a gente escuta no telefone, quando a gente está falando, a gente fala, olha, você está tendo eco na chamada. Não, isso não é eco. Continuação da sua voz é reverberação. Eco, eu preciso de uma característica muito importante. Preste atenção agora. Agora vamos falar sobre um outro efeito. Esse sim é uma repetição do seu som. Este é o efeito do eco. Então olha só, o efeito do eco, ele faz uma repetição do seu som, beleza? Mas olha só, você vai ter o efeito do eco sempre que você tiver mais de 17 metros de um lado para outro, tá? Ou seja, se você pegar a diagonal e tiver 17 metros ou mais, você vai ter esse eco. Se tiver abaixo disso, você vai ter reverberação. Tudo bem? É a percepção do som que a gente sempre pode ter essa diferenciação. Lembre-se, eco 17 metros, reverberação abaixo disso. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso exercitando. Então, gente, vamos lá para a nossa questão, aplicar aqueles conceitos que a gente estava vendo. Lembre-se do seguinte, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Não falamos sobre tudo porque o conteúdo é muito extenso, mas falamos sobre partes essenciais. A interpretação vai fazer toda a diferença. Então olha aí, se liga. Nós temos aqui a nossa primeira questão. Essa questão, ela fala o seguinte, a radiação ultravioleta, UV, é dividida de acordo com 3 faixas de frequência em UVA, UVB e UVC, conforme a nossa figurazinha aqui embaixo. Então observa, ele está te explicando o que é a onda eletromagnética, o que é o ultravioleta, e está te falando, olha, este desenho aqui está te representando essas ondas. Então nós temos UVA daqui até aqui, ou seja, seu valor mínimo e seu valor máximo. Temos o VB, aqui seu mínimo, nessa região, o seu máximo, aqui nessa região, e o VC, mínimo e máximo, nessa região. Então, anotem esses valores aqui que nós temos para as ultravioletas, ok? Então, olha só, continuando, nós temos, para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, ou seja, eu quero absorver a máxima quantidade de UVB que eu posso ter. Então, lembra daquela tabelinha lá? Se a gente for pegar o nosso valor máximo, nós pegaremos este valor aqui, que representa o valor que nós queremos, tá? Absorção. Mais uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação ultravioleta com 5 filtros diferentes. Então você tem o filtro 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui do lado esquerdo você tem a absorbância, que é uma característica da nossa onda. Ou seja, quanto mais alto neste gráfico, maior a absorbância, ou seja, a questão de absorção máxima daquela frequência. Da mesma forma, você vai ter aqui todos os seus filtros. E aí você vai ter que analisar qual vai ser a parte que você vai colocar
o comprimento de onda dessa sua frequência. Perceba o seguinte, o que tem aqui embaixo é o nosso comprimento de onda. Então, se ele me deu ali a nossa frequência, eu preciso da velocidade para encontrar o meu comprimento de onda. Ok? Sempre você terá 3 grandezas fundamentais para essa onda. Mas vamos lá continuar a questão. Ele fala, considere a velocidade da luz. Olha lá, velocidade, ele está me dando velocidade. Considere 1 nanômetro equivalente a 1 vezes 10 a menos 9 metros. Lembre-se que o N é um prefixo. E o que o problema quer saber? O filtro solar que a pessoa deve selecionar, ou seja, aquela que está no comprimento de onda de maior absorção. Aqui, ó, maior absorção da faixa UVB. Então pronto, nós já temos a nossa frequência, que a gente tem aqui, nós já temos a nossa frequência, nós já temos a nossa velocidade, e o que eu quero saber é qual o meu comprimento de onda, para verificar qual é o que está mais alto com a absorção. Então, precisamos fazer a nossa conta. Fazendo a nossa conta, nós teremos o seguinte, 3 vezes 10 à oitava é a nossa velocidade. Aqui nós temos a nossa frequência e se eu tenho multiplicando, vai passar dividindo. Fazendo a nossa continha, dará 300 nanômetros. Olha aí, 300 nanômetros. Então, se a gente voltar para o gráfico, eu preciso ver, ó, 280, 340, o meio será 320, então ele estará mais ou menos nessa região, concorda? Nessa região, o filtro solar que tem a maior absorção é o nosso filtro solar número 4. Portanto, a nossa resposta vai ser o nosso filtro número 4. Então, essa é uma questão de nível médio, tá? Em que nós colocamos alguns conteúdos misturados, análise de gráfico, cálculo de onda e entendimento de onda eletromagnética. Então, é uma questão que você tentaria depois de todas as fases. Lembre-se que para o Enem, o mais importante é você fazer todas as fases, tentar as médias e tentar as difíceis. Nunca tente começar pelas difíceis ou pelas médias, pois a maior nota você vai obter respondendo as mais fáceis. Então, vamos lá para a nossa enquete da rede social, o nosso Tira Dúvida. Então perguntamos o seguinte, você conseguiria fazer o bronzeamento com uma lâmpada comum da sua sala? Ou seja, você ligar a luz, ficar ali meia hora, 1 hora se bronzeando? E aí colocamos como alternativa, claro, até com óculos escuros. Ou não, mas é só sair de casa que queimo. Aqui em Manaus, praticamente é assim. Você sai de casa pegando fogo, porque quem mora aqui sabe que é muito quente. Em determinadas épocas, a gente se bronzeia só de andar no meio da rua. Então, será que eu posso? Bom, gente, não tem como. Lembra que a gente falou sobre questão energética? A lâmpada comum da sua casa, fluorescente ou fosforescente, ela não vai ter essa energia para lhe bronzear. Então eu preciso de uma onda com energia. E a ultravioleta e infravermelho que tem na nossa luz solar conseguem bronzear vocês. A nossa luz de casa não tem essa energia toda. E responderam, olha só, 50%, 50%.
50% falou que claro, até com óculos escuro. Eu imagino qual o poder da lâmpada que você utiliza na sua casa. Ou 50% não, mas é só sair de casa que queimo. Eu também queimo, infelizmente a gente não consegue conviver com esse sol, mas a gente segue vivendo. Então, vamos lá para a nossa dica. Então olha só, você viu que muito do que você vê em física sim está no seu cotidiano. Lembre-se que você tem o timbre, por exemplo, para diferenciar os tipos de onda. E nesse caso foi até a outra enquete que nós fizemos, falando sobre timbre, que é o que vai diferenciar a voz de uma pessoa e um instrumento, por exemplo, de corda ou de sopro. Tudo bem? Da mesma forma, nós temos um efeito muito importante, não deu para pegar todos, mas estamos falando sobre fundamental. E o último que nós vamos falar como dica é o efeito da difração. O Enem já cobrou em sua prova o fenômeno da difração, que nada mais é do que, olha só, a possibilidade da onda contornar objetos. Então, quando você escuta um som vindo de uma parede, vindo de uma porta, de uma fresta em si, você está ouvindo a difração daquele som. A onda está contornando nessas pequenas frestas, nesses vãos em que a onda consegue passar. Ou seja, lembre-se, difração é a capacidade ondulatória de transpor objetos, de passar por eles, não atravessar, de passar por eles. Tudo certo? Então, gente, olha só, você vai preparado para a sua prova com um dos conceitos e um dos conteúdos mais importantes para o Enem. E claro, você vai chegar lá e vai conseguir fazer uma grande prova com todo esse conteúdo que a gente está conseguindo passar para vocês. Tiver qualquer dúvida, mande mensagem para as nossas redes sociais, faça uma grande prova e até mais!